gente vai iniciando. Tá Uhum. certo. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno Peckler. Eu estou hoje apoiando essa mesa enquanto apoio técnico. Então, né, para a gente dar início à mesa Judeidade, Branquitude, Negritude e Feminismo, intersecções, é, coordenada pela professora doutora Annelise Frois. Estou aceitando aqui algumas pessoas que entraram. Cada apresentador terá 15 minutos para as suas exposições e ao final a gente realiza uma rodada de perguntas, podem ser enviadas no chat. Estou à disposição para que vocês precisarem. Bem-vindos, boa palestra a todos. Gostaria de convidar, relembrar a todos do evento de encerramento do Congresso, que vai acontecer na quinta-feira no prédio da Unibis. Então, estão todos convidados. Um espaço muito interessante, muito importante para que a gente possa continuar pensando sobre todas as questões que cercam e também bater um papo, enfim, se encontrar. Passo a palavra para a professora Annelise. Boa palestra a todos. Obrigada. Obrigada, Bruno. Bom dia a todo mundo. Queria de novo agradecer o convite do SED para estar aqui coordenando essa mesa. Aceitei sem saber quem estaria, e quando fiquei sabendo quem estaria foi de maior alegria ainda, porque é quase como estar entre amigos. Estamos entre amigos, com certeza, mas pessoas que eu conheço há muito tempo. É uma honra, sem dúvida alguma, poder estar à frente da mesa, mediando aí as apresentações de vocês, com a professora Eva, que é uma referência enorme, Mônica, que foi minha banca de doutorado, foi minha tutora de mobilidade no doutorado, quando eu fui terminar o doutorado no INEG. Dani e eu nos cruzamos a vida inteira, né, Dani, nos últimos anos aí, fomos colegas no IB, e Gabri, que foi minha pesquisadora no IB, é minha pesquisadora no grupo que eu coordeno lá na PUC, no Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo, e acompanhou toda a jornada aí de pós-doutorado e tudo. Então a gente vai começar com a Mônica, que vai apresentar Negros e Judeus, Diálogos Multidirecionais e a Construção da Vítima no Brasil. Quiser se apresentar, Mônica, enfim, falar um pouquinho de você antes, e para quem não te Tá. conhece, e depois vamos ouvir você, então, 15 minutos, tá? Tá, ok. Bom dia a todos. Para mim é um enorme prazer participar dessa mesa. Tal como a Annelise, eu também fiquei surpreendida, positivamente surpreendida, quando eu soube, enfim, que eu teria como interlocutores a professora Eva Blay, o Daniel, que é um querido e que eu tenho acompanhado a reflexão dele mais recente, a Gabri, enfim, que é minha aluna querida. E a própria Annelise também, que a gente, enfim, já viveu várias situações e você já teve comigo um curso todo, né, no PPGIS. Enfim, então para mim é um prazer enorme estar participando dessa mesa e que eu achei que foi muito bem organizada. Enfim, estou feliz por isso. E razão pela qual eu acho que a gente tinha que continuar esse debate de alguma maneira, porque o tempo é tão curto, né? Bom, eu acho assim, eu tomei a decisão de ler um texto curto, exatamente por conta desse tempo, né? Porque se a gente fala, a gente acaba, enfim, fazendo digressões e o tempo se esvai. Então, eu vou ler um texto curto. Na verdade, não é um artigo no sentido estritamente acadêmico, também não é, digamos, resultado de uma pesquisa. eh, Enfim, profunda, recente, mas traz, obviamente, questões de pesquisas que eu tenho feito. E, na verdade, é um ensaio, enfim, que me mobiliza, justamente porque a gente está vivendo uma circunstância que é uma circunstância, uma conjuntura bastante complicada e bastante doída, né? Assim, me dói um pouco pensar sobretudo o tema das vítimas, que é um tema que me afeta mais diretamente, né? Eu tenho trabalhado com esse tema, eu tenho trabalhado com a ideia da vítima ressentida e, portanto, enfim, para mim, obviamente que pensar o tema de negros e judeus no Brasil, né, que esse vai ser o meu foco, me remete a esse gatilho atual que, obviamente, é o 7 de outubro e os seus desdobramentos com a guerra em Gaza, né? Com o massacre de Gaza. Enfim, então eu vou tomar liberdade para ler, é um texto curto, mas eu acho que ele traz questões, mas só assim, depois eu estava pensando sobre isso. Enfim, eu acho que talvez e vocês vão perceber um pouco isso, talvez eu esteja
tomando esses dois grupos de uma maneira um tanto generalizada, né? Talvez eu tivesse que ser um pouco mais estrita nas diferenças, né, que existem no interior da comunidade judaica, para não dizer das diferenças que existem no interior dessa comunidade negra imensa, que é mais da metade da população desse país. Então, eu talvez não tenha tido esse cuidado, mas como eu chamei a atenção no início, é um ensaio, e como ensaio, as minhas pretensões são pretensões apenas de, enfim, ativar a discussão, um pouco ver a reação de vocês e tentar entender como é que essas questões elas estão de alguma maneira circulando e fazendo parte, obviamente, das nossas indagações hoje, né? Das nossas inquietações hoje. Então, peraí, só um minuto, deixa eu abrir aqui o texto. Bom, então vamos lá. Quando eu decidi participar desse congresso, sugerindo o tema das relações entre negros e judeus, pensei em como poderia retomar esse tema sem cair na tentação do conforto moral e epistemológico de traduzir o complexo encontro de ações e de memórias desses grupos à luz da chamada aliança entre negros e judeus, nascida nas lutas pelos direitos civis, por justiça social e pela dessegregação, né, no caso americano, o que sugeria quase naturalmente a conexão solidária de dois grupos historicamente perseguidos, como se essas duas vítimas históricas de discriminação racial portassem genuinamente um capital moral que as tornam predispostas à solidariedade, independente do contexto ou dos códigos culturais nos quais estão inseridos. Esse mito de que negros e judeus estariam naturalmente predispostos à solidariedade por serem ambos vítimas históricas de discriminação racial parece não mais se sustentar. O tempo é cruel com os mitos. A memória de Selma, no Alabama, de 1965, dialoga pouco com a de George Floyd, assassinado em 2020. Hoje, o rosto de Floyd aparece pintado em muros de Gaza, acompanhado do grito: "Eu não posso respirar sob as botas do opressor." Nos Estados Unidos, a possibilidade de uma aliança entre negros e judeus já é, há algum tempo, mais retórica do que real. A imagem icônica de Martin Luther King marchando ao lado do rabino Abraham Heschel já não dialoga diretamente com Black Lives Matter. George Floyd encontra-se simbolicamente mais próximo dos palestinos do que dos judeus. A empatia que uniu Selma talvez tenha ficado em Selma. O que essa passagem nos mostra? Que o capital moral da vítima não é estático. Ele se desloca, se desgasta, se inverte. Vítimas podem ser vistas como algozes, ou pelo menos como cúmplices de novas formas de opressão. O que foi o encontro em Selma pode ter se transformado em desencontro sob a atmosfera de Gaza. Mas falemos no Brasil. Abdias do Nascimento, né, o líder, na liderança do movimento negro, mais importante liderança do movimento negro, não hesitou em estabelecer forte correlação simbólica entre negros e judeus. Em 1978, chamou de Holocausto Negro e de genocídio do negro brasileiro a violência sofrida pela população negra. A aproximação simbólica era clara: Holocausto judeu, Holocausto negro. Duas memórias traumáticas que poderiam se espelhar, duas vítimas históricas que, em teoria, deveriam estar lado a lado. Mas a história insiste em trair essa empatia, essa empatia. Sempre que penso na crescente fragilidade das relações políticas entre negros e judeus no Brasil, me vem à mente a passagem que Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952, cita os conselhos de seu professor de filosofia antilhano. Abre aspas. Sempre que presenciar alguém humilhando um judeu, preste atenção porque é sobre você. Entretanto, se invertêssemos a frase e lembrássemos aos judeus que sempre que presenciar alguém humilhando um negro, preste atenção porque é sobre você, encontraríamos dificuldades para ativar os mecanismos de identificação imediata e simétrica que Fanon sugere. Eis o problema: a dificuldade de produzir alianças políticas simétricas e não hierarquizadas entre negros e judeus no Brasil. É verdade que não faltaram iniciativas ao longo das décadas. Nos anos de 1980 e 1990, a luta contra a discriminação racial e contra a intolerância religiosa rendeu esforços conjuntos, ainda que pontuais. Houve mobilizações em defesa da diversidade, o aumento de teses sobre escravidão e holocausto, projetos de museus e memoriais, narrativas de desumanização compartilhadas.
Mas, por outro lado, e mais recentemente, vimos episódios como o do Clube da Hebraica no Rio de Janeiro, que abrigou e aplaudiu falas racistas de um candidato à presidência. Nesse ponto, precisamos mencionar Durban como um episódio de inflexão. A Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, realizada na África do Sul em 2001, marcou uma virada. Para o movimento negro brasileiro, Durban foi decisiva, ampliou sua projeção transnacional e consolidou uma agenda crítica contra o racismo estrutural, as desigualdades e a branquitude. Para a comunidade judaica organizada, porém, Durban foi vista como um palco de palestinização dos debates e de uma demonização de Israel, no qual antisionismo era um eufemismo para o antissemitismo, nas palavras de Jacques Terpins, então presidente da CONIB. Durban expôs o descompasso entre as agendas. De um lado, a denúncia dos negros contra o racismo estrutural e a total solidariedade com os palestinos, que em Durban reivindicavam o reconhecimento de que o sionismo era uma forma de racismo e de ocupação colonial. De outro, a tentativa das lideranças judaicas de incluir e reforçar o antissemitismo no rol das formas reconhecidas de racismo. Após Durban, as alianças entre negros e judeus no Brasil tornaram-se mais frágeis, desconfiadas, separadas por prioridades distintas e por percepções assimétricas de opressão. Hoje, o quadro ainda é mais complexo. Vivemos uma atmosfera política tóxica, com significativas divergências de opiniões e orientações políticas e ideológicas no Brasil, e particularmente na comunidade judaica. Há flertes com a extrema-direita em nome da defesa de Israel, há flertes com a esquerda, que considera genocídio que o governo de Israel perpetra contra os palestinos, mas, sobretudo, há o crescimento do antissemitismo na sociedade brasileira. O movimento negro ecoa cada vez mais a causa dos palestinos e a solidariedade empática não encontra mais terreno comum. O terrorismo de 7 de outubro e o massacre subsequente de milhares de palestinos pelas forças de defesa de Israel em Gaza recolocam de maneira brutal a questão da vítima legítima. Quem é a vítima legítima? Quem pode hoje reivindicar esse lugar sem que sua memória seja confrontada, relativizada ou mesmo apagada? Esse dilema de quem é a vítima legítima interpela a memória do Holocausto. Por décadas, ela funcionou como paradigma da vítima absoluta, uma espécie de memória intocada, erigida como referência universal para a denúncia de genocídios e de crimes contra a humanidade. Mas esse lugar paradigmático vem se desgastando e perdendo potência moral. O uso político do Holocausto, seja para justificar ações do governo de Israel, seja para afirmar o monopólio simbólico da condição da vítima, tem gerado resistências. O que antes era memória inquestionável passou a ser confrontada, sobretudo quando os palestinos e seus apoiadores denunciam um apartheid ou um genocídio em Gaza. Assistimos assim a uma inversão inquietante. Os descendentes de vítimas do genocídio dos judeus são acusados de perpetrar novas formas de violência colonial e de opressão racial. Essa erosão do estatuto paradigmático da vítima indica que a gramática das vítimas está em disputa e que seu capital moral não é ilimitado, nem imune à contestação. Terreno, aliás, onde pode proliferar os negacionismos. Michael Rothberg, em seu Memórias Multidirecionais, buscou resgatar diálogos possíveis entre vítimas sobreviventes do nazismo e da violência colonial, a fim de contrapor e relativizar disputas de memória e de vitimização entre negros e judeus, especialmente no contexto norte-americano. A aposta no diálogo e na empatia entre negros e judeus parece hoje tão distante quanto Selma encontra-se de Gaza. Aqui está a ironia amarga. Acostumamo-nos a tomar negros e judeus como vítimas históricas portadoras de um capital moral naturalizado. Mas esse capital não mais está fixado. As vítimas de ontem não são como as vítimas de hoje. A questão algo cética que me inquieta e com a qual encerro essa fala é: será que ainda é possível reinventar formas de solidariedade entre negros e judeus que não sejam apenas retóricas, mas capazes de atravessar os abismos sociais, históricos e políticos que hoje os separam? E eu fico por aí, enfim, para que a gente possa conversar e debater sobre essas questões. Mas, mais uma vez, chamo a atenção que é apenas um ensaio, não tem o rigor, digamos assim, dos detalhes das estatísticas, enfim, dos dados históricos que são relevantes e que eu pretendo, obviamente, avançar nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Mônica. Eu vou
fazer com que a gente consiga seguir o que foi sugerido pela organização, que a gente consiga deixar as discussões e debates para o final, mas quero só fazer uma pequena pontuação do teu ensaio, Mônica, que não tem menos qualidade por ser um ensaio não recheado de dados, como você mesma está dizendo, mas acho que você traz uma questão muito importante, que é esse acionamento e esse exagero, essa exacerbação muito presente desde 7 de outubro, em relação a um certo estatuto da vítima, que acaba sendo deslocado, sem dúvida alguma, mas que com ele vem colado uma necessária obrigatoriedade de superioridade moral, uma ética acima do bem e do mal. Porque Uhum. você passou por, você não pode se tornar um perpetrador, seja do que for. Então, acho que esse, para mim, é um ponto que eu destaquei aqui nas anotações que eu estava tomando, mas retomamos isso depois no final. A gente vai ouvir a professora Eva Blay, Judeus e Negros, a Escravidão Impregnada. Senhora professora. Bom, bom dia e muito obrigada. É difícil mesmo trabalhar com este tema e eu não vou apresentar nem nada conclusivo. Vou apresentar apenas alguns apontamentos, algumas coisas que eu estou refletindo, provocada justamente por essa situação que nós estamos vivendo, particularmente no Brasil, além de outros países. Mas as reflexões que eu estou fazendo até escapam um pouco da minha análise sociológica, porque, evidentemente, como brasileira, atualmente, com a minha nacionalidade questionada pelos brasileiros, me vejo numa situação muito próxima da comunidade negra. E é por isso que hoje eu quero só trabalhar alguns temas, e é por isso que eu estou denominando judeus e negros a escravidão impregnada. Por que impregnada? Impregnada pelo seguinte: o que é que os judeus e os negros têm em comum hoje? Fiquei refletindo sobre o hoje e a nossa história e chego a uma primeira conclusão: é a escravidão. Nós temos no nosso passado de judeus a história da escravidão que a gente relembra ano a ano. Nunca esquecemos que fomos escravos no Egito, que fomos escravos, e ao longo da história essa escravidão foi se reproduzindo em contextos históricos diferentes, políticos diferentes, mas essa escravidão, como da população negra, ela atravessa toda a nossa história. E eu acho que já chegou o momento da gente ter que reanalisar o que significa essa escravidão, porque não é uma escravidão do passado. Não é, eu vejo, por exemplo, os marxistas explicando a escravidão, a solução da escravidão através da solução do capitalismo, né? Basta a gente ver vários autores que a Mônica até citou, mas evidentemente que essa escravidão vai muito além do capitalismo, ela é muito anterior, né? Nós temos que lembrar toda a história do patriarcado, as monarquias, a dominação religiosa, em todas essas etapas cronológicas e políticas, a escravidão sempre existiu, atacando seja os negros, seja os judeus. Então, a nossa história ela é atravessada permanentemente por essa subordinação escravocrata. Esse é um ponto que nós temos que retomar. Nós não podemos esquecer que a escravidão não é do passado, ela é do presente também.
Outro ponto, outra questão que eu acho que nos une, negros e judeus, é a diáspora. Bom, a palavra diáspora é tão facilmente usada, mas o que ela de fato significa? O que significa viver no exílio? O que significou para os negros viver no exílio? E para os judeus? O que significa essa. Se vocês forem analisar os dicionários ou na internet, então, os africanos vivem dispersos pelo mundo. Essa é uma diáspora. Não é o caso dos judeus, porque os judeus eles vivem forçados ou voluntariamente fora da sua terra natal. Então, tem um referencial político e geográfico, Israel, que está, seja na Bíblia, seja toda a história, os judeus estão vivendo forçosamente fora de um determinado local, que pode ser interpretado de várias maneiras. Então, quando eu começo a procurar essa diáspora judaica e essa diáspora negra, eu fui obrigada a fazer uma análise religiosa. Mas por que religiosa? Os judeus, o judaísmo, que tem como referencial Sião. E Sião, que está na Bíblia, é o sionismo. Então, essa linha, judeu, judaísmo, sionismo, significa uma perspectiva tanto religiosa quanto política. Vocês vejam que eu estou simplificando, né? Mas, por outro lado, hoje eu encontro também o sionismo cristão. Bem, o que vem a ser esse sionismo cristão? Proponho que a gente comece a analisar o que acontece, por exemplo, nessas marchas religiosas evangélicas com a bandeira de Israel. O que significa essa bandeira de Israel? Ela é uma bandeira religiosa? Ela é uma bandeira que tem relação com esse Israel atual? Ou é aquele Israel simbólico, aquele Israel bíblico? É aquele Sião que também é também o ponto de referência dos evangélicos. Então, tomemos um exemplo. Eu estava outro dia ouvindo num programa judaico, hein? Desse grupo que tem vários canais da televisão, e uma das comentadoras que se diz judia e pró-palestina, etc., ela estava revoltada porque os evangélicos estavam usando a bandeira de Israel. Quer dizer, ela assume que a bandeira de Israel é própria, pertence só aos judeus, quando, na verdade, pertence àqueles que têm como referencial Sião, que tem como referencial a Bíblia. Então, tanto os judeus começam a questionar o uso da bandeira de Israel, quanto o contrário, no movimento feminista, você vê uma reação violenta contra também essa bandeira de Israel por mulheres judias feministas que estão andando com a bandeira de Israel. A confusão política, a interação entre o significado do Estado de Israel, do governo de Israel, o Sião da Bíblia, toda essa sequência ficou absolutamente, neste momento, na situação brasileira, um foco de muita disputa e de muita violência. Não é por acaso que essa violência se manifesta
em todos os campos. E aí volto ao que eu tinha falado no começo, a confusão em que nós brasileiros, brasileiras, não tínhamos essa. A gente sabia perfeitamente que existia um substrato antissemita, mas não se manifestava. Era um substrato que aparecia nas conversas, aparecia no cotidiano, mas não era tão explícito e tão violento quanto é hoje. Então, eu não tenho uma conclusão para essas questões que eu estou colocando aqui, mas eu quero encontrar, junto com vocês, como é que nós podemos recolocar todas essas questões, resolvendo, dando uma definição mais clara para essa questão da escravidão que se reproduz e se reproduz e se reproduz permanentemente, qualquer que seja o grupo que você esteja considerando, quanto essa questão da diáspora, que acaba realmente expulsando essas camadas da população judaicas e negras daquilo que era considerado seu espaço. Então, de repente, nós, entre aspas, é claro, perdemos essa identidade que foi construída muito dificilmente ao longo do tempo. Nós passamos, durante todas as ditaduras brasileiras, por vários momentos em que a população negra nem era considerada. Agora que ela passou a ser considerada, ela foi encontrar um sinônimo justamente com outro grupo que era também discriminado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, não sei qual vai ser a solução dele, o desconforto é muito grande. Esse desconforto você vê na universidade, entre os estudantes, na rua, nas sinagogas, no supermercado, em todos os cantos, e de repente esse passou a ser, não é só por causa da guerra. Eu acho que a guerra de Israel e a questão do Hamas, isso trouxe à tona todo esse desconforto, esse descompasso que nós já tínhamos. Porque se nós não tivéssemos isso, não teria explodido do modo como está explodindo hoje. Não vejo uma solução imediata para isso. Não acho que a solução da guerra em Israel vai trazer tranquilidade ou uma nova forma de organização da sociedade em que essa ferida se feche. Acho que não, mas é uma hipótese. Espero estar errada. E é com isso que, infelizmente, eu tenho que terminar essa exposição. Muito obrigada. Obrigada, professora Eva, que fala complexa. A senhora começou dizendo que ia fazer uma fala simples ou não tão densa, mas enfim, complexa, tem muitas camadas, muitas camadas. Fiquei aqui pensando, inclusive, sobre as discussões que eu fazia no grupo de pesquisa que eu coordeno semana passada, em relação à história do Brasil, né? Decidi retomar trabalhos de Tuti Carneiro, vamos fazer uma leitura novamente, né, do Cidadão do Mundo, e discutíamos exatamente isso, de que até um determinado ponto tudo estava subjacente, mas isso, e eu fiz sobre isso o meu pós-doutorado, o Brasil não tem nenhum problema com ocultar essas suas mazelas, né? A primeira grande xenofobia enraizada no Brasil é contra seus povos originários. O Brasil tem uma questão com ódio e com não lidar com esse outro que está dentro de casa. E depois vem os negros, e depois vem os judeus, e também os japoneses, e também quaisquer outros povos que cheguem até aqui. Vou fechar só com uma chavezinha que eu acho importante da sua fala, professora, que é a gente precisa não só recompor as discussões que estão dadas no campo, mas na vida real, como a senhora trouxe exemplos muito bons, né, de que sim,
A partir do momento que você tem um restaurante, uma hamburgueria, um bar, um supermercado que coloca um cartaz sionistas aqui não são bem-vindos, nós sabemos que não estão falando de sionistas. Nós sabemos que em sionistas está escrito judeus. Como é que a gente está permitindo que isso aconteça? Mas a questão chave para mim aqui é: nós precisamos parar de tornar tudo algo esvaziado, conceitualmente, e temos feito isso de forma muito tranquila, como se nada fosse, temos esvaziado conceitos cada vez mais. Mas tem um ponto aqui que é: exílio não é diáspora, que não é migração, que não é pogrom. E acho que a gente muitas vezes coloca tudo na mesma sacolinha, uma mesma eco bag, e sai por aí usando as palavras como se nada fosse. Várias vezes eu vejo pessoas dizendo: quando os negros africanos chegaram ao Brasil, eles não chegaram, eles foram traficados como mercadorias e trazidos para. Não houve chegar aqui. No caso dos judeus, nós sabemos que tem uma longa história. Enfim, 5.786 anos de expulsões, trânsitos, mas tem uma questão da memória que me importa muito, e eu vou voltar a esse ponto no final, que é: toda vez que em Pêssar os judeus se reúnem e cantam um dia nós fomos escravos, hoje nós não somos mais, essa não é uma realidade transferível ou equivalente à experiência da maioria das pessoas negras, descendentes de pessoas escravizadas. Não há uma celebração para dizer que não somos mais escravos, porque essa seria o 13 de maio, que já sabemos há muito tempo que não vale nada e que não foi exatamente o que a história nos contou. Enfim, muito obrigada, professora Eva. Vamos ouvir o Dani Dweck com relações entre judeidade e branquitude. Você, Daniel. Bom dia a todas e todas. Eu reforço o coro, é uma alegria participar desse congresso organizado pelo Centro de Estudos Judaicos da USP e numa mesa com pessoas tão queridas e que são referência para mim. A minha comunicação, ela de alguma maneira dá continuidade e aprofunda a pesquisa que já foi apresentada em outras oportunidades. Eu vou só compartilhar uma curta apresentação que eu acho que vai ajudar com algumas citações ao longo da fala. Acho que ela... Bom, eu queria iniciar dizendo que a bibliografia sobre a experiência judaica no Brasil muitas vezes considera que a baixa incidência de antissemitismo no país estaria ligada ao fato de que os judeus foram aceitos como brancos e assim negociaram a sua identidade em solo nacional. No artigo Sociabilidade Brasileira e Identidade Judaica, as origens de uma cultura não antissemita, o sociólogo Bernardo Sorge vai dizer que a cultura brasileira não discrimina o imigrante, pelo contrário, o valoriza. Nas palavras dele, aí na tela, a ascensão social dos imigrantes, no lugar de gerar ideologias racistas e sentimentos antiétnicos, é vista como um fator positivo e valorizador da pessoa. Isso porque a cultura, a identidade e o mito de origem brasileiro favorecem a mudança, o novo e a transformação que permitirá realizar suas potencialidades como país do futuro. Poderia citar vários autores nessa mesma linha, mas pegando aqui um trecho que se tornou clássico do Bernardo. Mesmo reconhecendo que essa mitologia nacional se constitui no preço da desvalorização do negro, Bernardo Sorge diz isso, ele, para quem o grande desafio do Brasil é transformar a sociedade sem destruir os aspectos positivos dessa sociabilidade, parece subestimar o fato de que, nessa leitura, o antissemitismo reduzido ou quase inexistente no Brasil não se dá apesar do racismo,
mas por conta dele mesmo. Então, nesse trabalho, eu queria explorar um pouco a hipótese de que no Brasil, racismo e antissemitismo nem sempre são dois lados de uma mesma moeda. Por vezes, e por paradoxal que isso possa parecer, essas duas formas de racialização podem estabelecer uma relação até inversamente proporcional, se a gente quiser. Inclusive entre ativistas de movimentos contra o racismo e contra o antissemitismo. Quer dizer, quanto mais se cria consciência a respeito do racismo contra negros, tanto mais podem se criar condições para a própria racialização dos judeus que dele teriam se beneficiado. A historiadora Mônica Green, aqui com a gente, no artigo Racismo e Etnicidade, Encontros e Desencontros entre Negros e Judeus no Brasil, já havia feito um apontamento nessa direção. Ela afirma, coloco agora na tela o trecho da Mônica, que no presente contexto de promoção da raça negra, os judeus experimentam um curioso paradoxo. Quanto mais eles lutam pela consolidação de uma sociedade etnicamente plural e tolerante, cujo fundamento é, não raro, a memória coletiva da perseguição e do racismo, tanto mais eles podem ser identificados pelos negros brasileiros como pertencentes à raça branca, no limite, como pertencentes à elite branca. Eu queria dar um passo além, indicando que, por um lado, essa percepção em relação aos judeus, ela não se limitaria aos negros, e, por outro, ela traria consequências também na forma como os judeus se posicionam diante da luta antirracista. E aqui nessa comunicação vou me concentrar no primeiro ponto, afirmando que existe uma racialização dos judeus que é levada a cabo principalmente por pessoas brancas que buscam atribuir a eles, aos judeus, a própria branquitude. Bom, para tornar isso mais concreto, eu queria iniciar citando dois compositores populares brasileiros, negros, que apresentam formas distintas de cantar o Brasil, por assim dizer. A primeira delas é Gilberto Gil, na música de Bob Dylan e Bob Marley, Um Samba Provocação. Essa música é de 1989 e traz os seguintes versos aí na tela. Quando Bob Dylan se tornou cristão, fez um disco de reggae por compensação. Abandonava o povo de Israel e a ele retornava pela contramão. Bom, para quem não está familiarizado com o Bob Dylan, cujo nome de nascença é Robert Zimmerman, ele foi criado no seio de uma família judaica, fez bar mitzvah nos anos 50 e nos anos 70 se converteu ao cristianismo, religião a qual ele renunciou mais tarde. De acordo com Gil, nessa letra, no entanto, existe uma maneira de retornar o povo de Israel, ou seja, regressar ao judaísmo, ainda que inconscientemente, isso é, pela contramão, cantando não músicas associadas aos judeus, como seria, sei lá, o klezmer, por exemplo, mas um gênero associado aos povos negros, o reggae. Nesse sentido, segundo a letra da música, a judeidade estaria mais próxima da negritude do que da branquitude ou da cristandade. O refrão da música reforça esse ponto. Bob Marley morreu porque, além de negro, era judeu. Michael Jackson ainda resiste porque, além de branco, ficou triste. Aqui vale lembrar que o cantor e compositor jamaicano Bob Marley, negro, e cuja origem judaica segue sendo discutida, mas é reivindicada por parte da sua família, morreu jovem, aos 36 anos de idade, em 1981. Já o cantor, compositor e dançarino Michael Jackson, embora tivesse nascido com a pele escura, morreu com a pele clara, em 2009, 20 anos depois, portanto, dessa música
lançada pelo Gil. Há muita especulação em relação à razão do embranquecimento do Michael Jackson. Ele alegava que se tratava de uma doença, mas parte da imprensa o acusava de fazer procedimento cirúrgico que incluíam não apenas o clareamento da pele, mas também mudança no formato do nariz, da boca, deixando com traços caucasianos. Assim, talvez o que Gilberto Gil estivesse a dizer aqui é que existe uma similaridade entre as condições existenciais de negros e judeus que lhes impõem um destino comum, do qual não podem escapar. Um negro ou um judeu estão fadados a morrer, estão fadados a morrer cedo. E que dirá alguém como Bob Marley, que além de negro, era judeu? O preço de sobreviver, ou de ainda resistir, é renunciar a quem se é, tornando-se branco e triste, como Michael Jackson. Agora, se na música de Gil, de 89, é possível reaproximar-se do povo de Israel por meio da música negra, e se o destino dos judeus é imaginado como sendo mais próximo do destino dos negros, em contraposição ao destino dos brancos, comparemos com o que canta, quase 25 anos depois, o rapper Emicida, também negro, não judeu, na música Bang. Citando aqui, música na tela. Normal, chame radical, mas não abraço que de ontem para hoje ser preto ficou legal. Palhaços em festa, raiz cortada. A dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Essa Daniel, música... com licença, 5 minutos. Tá. Essa música integra o álbum O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, de 2013. Foi classificado como disco do ano pela Rolling Stone. Ao afirmar que a dor do judeu choca, a nossa gera piada, Emicida articula a ideia de que, embora judeus e negros sejam ou tenham sido vítimas, há uma diferença fundamental no modo como se encara o sofrimento de cada povo. A dor de apenas um deles comove, a do outro é motivo de risadas. Essa diferença expressa na dicotomia nós e eles tem a ver com o fato de que judeus não são como negros. Pelo contrário, por terem a pele clara, o destino dos judeus é outro. Ou seja, os judeus, na verdade, são brancos. Ainda que judeus possam ser vítimas dos brancos, sua dor é motivo de compadecimento, ou seja, choca, por serem eles também brancos. E essa não é a única música do álbum que o rapper aciona o signo do judeu para estabelecer uma contraposição em relação ao negro. E, mais uma vez, para demarcar uma linha divisória entre nós e eles. Em Samba do Fim do Mundo, aí na tela, Emicida soma a diferenciação de cor ou raça, uma distinção de classe. E somos a contraindicação do carnaval, Nagote do tambor digital, Fênix da cinza de quarta total, MST da rede social. Sabendo de onde vêm as crianças, alarma, assim como você sabe de onde vêm as armas. Grana de judeu, petróleo árabe, negócios, mas sangue e suor são sempre nossos, chefe. Como se vê, o judeu é apresentado aí como dono do dinheiro, mas não sua nem sangra, ao contrário de nós, negros. Em última instância, é o próprio responsável pela exploração a qual o negro está submetido. A comparação entre as letras de Gilberto Gil e Emicida, dois compositores populares negros não judeus, ambos engajados em pautas progressistas, sugere uma transformação no intervalo de uma geração, estamos falando de 25 anos, dessa percepção sobre o judeu no Brasil. Essa transformação envolve tanto mudanças relativas à condição existencial dos judeus brasileiros, no país como um todo, que independem dos judeus, mas também transformações no país. Eu sei que eu estou com pouco tempo e eu não sei se eu vou conseguir concluir como eu tinha imaginado. E vocês me avisam se acabar o tempo e a gente deixa... Não, segue numa boa. Conseguir? Daniel, segue numa boa. Imagina, também não precisa ter essa... Tá ótima a sua apresentação, segue. Mas já estou partindo aqui, enfim, vocês me avisam qualquer coisa.
Esses são dois compositores negros, mas eu disse de uma racialização com viés branco. E para tentar trazer esse ponto, eu não vou citar um material da cultura popular, embora eles existam. O material que eu me debrucei é o voto do ministro Carlos Brito no Supremo Tribunal Federal durante o caso Elvanger, que foi um julgamento histórico em 2002 e 2003, que apreciou o pedido de habeas corpus de Siegfried Elvanger Castan, um editor que havia sido condenado pelo crime de racismo após publicar livros antissemitas e negacionistas do Holocausto. Eu não vou entrar em detalhes do caso, um caso é bem conhecido, mas o ministro Carlos Brito foi um dos 3 votos vencidos, ou seja, dos 11 ministros do STF, 8 foram favoráveis à condenação de Elvanger pelo crime de racismo, enquanto 3 foram contrários. Mas, mais do que o fato do voto do Carlos Brito ter sido contrário, o que me chamou a atenção foram 2 coisas. A maneira como Carlos Brito sustentou sua posição a partir de uma perspectiva progressista e antirracista, e o fato de que, no fim das contas, Carlos Brito defendeu não apenas que não se tratava de racismo, mas que Elvanger não havia cometido crime. Ou seja, um ministro progressista, indicado ao STF pelo presidente Lula, utilizou argumentos antirracistas para inocentar um editor que sequer negava seus crimes, apenas afirmava não se enquadrarem no crime de racismo. E esse caso é emblemático para mim, porque além de ter um caráter fundacional, que ajuda a explicar muito do que a gente está enfrentando agora, ele não tem relação direta com Israel. Ele é nazismo estrito sensu. Elvanger é autor dos livros Holocausto Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século. Do livro Acabou o Gás, Fim de um Mito. Do livro SOS para a Alemanha, Separada, Ocupada, Submissa. E, finalmente, do livro O Catolicismo Traído, a verdade sobre o diálogo católico-judaico no Brasil. Essas obras foram publicadas pela editora Revisão, fundada por ele, que tinha em seu catálogo livros de teor semelhante, como Hitler, Culpado ou Inocente, de Sérgio Oliveira, O Judeu Internacional, de Henry Ford, A História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, Protocolos dos Sábios de Sião, apostilado pelo Gustavo Barroso, Brasil, Colônia de Banqueiros, também do Gustavo Barroso, Os Conquistadores do Mundo, Os Verdadeiros Criminosos de Guerra, de Luiz Machado. Eu estava acostumado com um certo antissemitismo progressista relacionado principalmente ao antisionismo e à deslegitimação do Estado de Israel. Ou mesmo um antissemitismo progressista com uma argumentação muito precária, panfletária, quase tosca, contra o que seria a elite do capitalismo. Mas me chamou a atenção a qualidade com que a argumentação foi desenvolvida nesse caso. Os votos são longos. A gente não vai ter tempo de entrar nessa minúcia, e que vale a pena ser conhecida. E eu, enfim, espero que depois vocês leiam na tese de doutorado, onde isso vai estar mais destrinchado. Mas se a gente tiver tempo, eu queria chamar a atenção para alguns pouquíssimos trechos. Podemos? Já tentando... Seja breve, Daniel, mas pode, vamos lá. Tá. O Carlos Brito, ao contrário de outros ministros que tentaram adotar uma interpretação, aqueles que foram contrários à condenação do Elvanger e que tentaram interpretar de forma restritiva o conceito de racismo, ele assume que o racismo deve ser interpretado de forma ampla, ou seja, ele reconhece o racismo, a importância da legislação sobre o racismo, principalmente em relação a grupos inferiorizados na sociedade brasileira, como esses que estão aí citados na tela. Cito
o Carlos Brito, esse modo, falando sobre racismo, esse modo tão acabrunhante quanto desarrazoado de tratar um ser humano é de tamanha gravidade que o discriminado é como que forçado a se sentir padecente de um déficit de dignidade ou de cidadania, como se pertencesse a um subgrupo ou a uma sub-raça. Diga-se mais, a discriminação que teima em persistir por esse lado de baixo do Equador pode se manifestar de forma tópica ou individual, mas se dá em razão de todo um conjunto humano de que o discriminado faz parte. É o caso típico dos negros, das mulheres, dos deficientes físicos, dos pobres, dos analfabetos e dos idosos. O que me cabe é ver se o paciente, seu Wanger, cometeu ou não crime de racismo. É certo, não se pode obscurecer que o autor, paciente, seu Wanger, sai em defesa do Estado e do povo alemão ao explicar os fatos caracterizadores tanto da Primeira quanto da Segunda Grande Guerra. Mas é preciso ver o contexto em que o faz. Ele fica do lado germânico, sim, e chega até mesmo a revelar simpatia por Adolf Hitler, mas sem jamais falar de arianismo, nem de superioridade racial alemã, ou de inferioridade racial judaica. Jamais. Muito menos de justificar ou apoiar o Holocausto. Até porque ele inverte a ordem das coisas. Para ele, Siegfried Elvanger Castan, quem sofreu o Holocausto ou o sistemático processo de dizimação humana foi o povo da Alemanha. Não apenas o escritor paciente deixa de colocar os judeus na humilhante condição de subpovo ou de subraça, como faz exatamente o contrário. Acusa o judaísmo de se arrogar um complexo de superioridade, de se considerar o povo eleito por Deus, com pretensões à conquista de todo o planeta, ao domínio político, religioso e econômico do mundo. Não pelo modo ortodoxo de dominação territorial militar, mas pelo modo heterodoxo de se conquistar pelo uso das duas grandes forças sociais, da imprensa e do capital financeiro. Tudo debaixo da inspiração, do acicate, da incessante militância do sionismo internacional, tido por ele, paciente, como organização fundamentalista. No rigor dos conceitos, então, é praticamente impossível etiquetar a obra como preconceituosa, porque para ele preconceituoso é o sionismo. Quer dizer, o que incomoda e até mesmo humilha é o ar de superioridade, arrogância e intolerância judaico-sionista. Daí, insistentemente, o autor denunciar que os judeus não casam senão entre si e ainda antepõe o nome da sua nacionalidade ao nome da nacionalidade do país onde qualquer deles se encontre, sempre sobre a renitente sectária ideologia sionista, ortodoxamente empenhada em perpetuar esse desagregador estado de coisas. E eu termino a citação dele, dizendo que, quanto às duas outras publicações objetos da denúncia promotorial pública, o que posso dizer é que seus autores são conhecidos. Henry Ford é o famoso industrial da montadora multinacional Ford, e Gustavo Barroso foi membro e presidente da Academia Brasileira de Letras. Mas os próprios títulos dessas obras também sinalizam o idêntico propósito de falar dos judeus como eternos pretendentes a conquistas do mundo, sob inspiração e decidida militância sionista, o que não tem como prática discriminadora. Bom, o voto mereceria uma análise que eu não vou fazer nesse momento, mas eu queria finalizar chamando a atenção para o fato que o que a gente tem aqui é uma certa afinidade eletiva entre um simpatizante do nazismo alemão de extrema-direita e um juiz progressista, antirracista, sensível ao racismo, mas que encontram no antissemitismo um inimigo comum. Daí que no momento em que o Brasil reavalia o seu passado, existem condições que possam recolocar os judeus como alvo. Não se trata aqui
apenas de pensar negros como contra judeus ou negros contra brancos, mas brancos contra judeus e que podem ter no negro e na luta antirracista um importante aliado. É isso, obrigado. Obrigada, Daniel. Das coisas também para pensar sobre o teu trabalho, tua apresentação. Primeira coisa, me inquieta um pouco, me inquieta bastante, mas eu já tive a oportunidade de debater com o próprio presencialmente isso, a forma como Sorge situa o contexto migratório brasileiro, o aproxima muitas vezes de Gilberto Freire. Deu tudo certo, nós somos incríveis, nós amamos os imigrantes, o Brasil é um país cordial e adora todos os estrangeiros, o que não é verdade em nenhuma circunstância. O Brasil selecionou muito bem seus imigrantes, né, e decidiu quem poderia entrar de forma muito pontual, visando, primeiro, um processo político que era uma decisão, que era uma política estatal, né, não era um governo, mas era uma política de Estado, que o Brasil precisava se livrar da chaga da miscigenação, portanto, era preciso embranquecer a população, mas se judeus fossem tão brancos assim, eles teriam sido aceitos desde sempre para entrar no país, como foram os italianos, como foram alemães, e isso não aconteceu. Apesar da minha inquietação, e como disse, como referi inicialmente, eu já falei tive a oportunidade de encontrar com o Sorge, que estava fazendo uma fala em algum evento, e eu estava, e discutimos isso, enfim, está tudo certo, mas você consegue problematizar muito bem isso que eu estou chamando de uma certa faceta quase Gilberto Freireana dele, e muito interessante a discussão que você está fazendo em relação do voto do Aires Brito, essa vergonha. Mas quando é que o nosso STF não teve seus momentos de vergonha, não é mesmo? E é interessante você problematizar isso, sobretudo nesse teu final, que é de pensar um pouco como esse antissemitismo se manifesta também entre os brancos, também entre os pretos, também no campo progressista, e como é que ele vai escalando de alguma forma para uma configuração, e como enfim, né, além de tudo que eu faço, o meu trabalho formal é coordenar um programa de enfrentamento ao antissemitismo no Brasil, uma das discussões que eu tenho feito também no campo das aulas que eu faço pelo ECO, Executivos contra o Antissemitismo, é alertar para isso. E eu desafio de modo muito claro as pessoas, e quem trabalha comigo há mais tempo, quem é meu pesquisador sabe disso, seria muito desafiador a um judeu se valer da lei, porque, embora as pessoas não saibam, o antissemitismo está previsto na lei antirracista, né? De forma muito pontual e descrita, especialmente depois das atualizações de 2019 e, posteriormente, da de 2023. O antissemitismo é racismo, ponto, está criminalizado, ponto, não há equivalência, não é como dizer que a LGBTfobia é crime porque foi equiparada a. O antissemitismo é racismo. Portanto, racializa os judeus, os coloca numa categoria étnica. Agora, se você for procurar uma delegacia de crimes raciais, você, Dani, ou qualquer outro judeu branco, você chega lá, você vai ter que passar, isso já aconteceu com uma amiga minha, você vai ter que enfrentar uma série de questões. Leve a lei com você embaixo do seu braço, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, porque você vai ter que convencer que você foi vítima de racismo. Primeiro, porque racismo inverso não existe. Racismo reverso. Você não pode sofrer racismo se você é branco. E aí, como é que você explica? Essa minha amiga passou por piadinha de escrivão, o delegado foi irônico, queria entender, disse para ela que não existia isso, que não, essa coisa, isso faz muito tempo, tá? Muito antes do 7 de outubro. Então, é desafiador sim, e a gente não consegue muito se sair desse imbróglio. Vou fazer agora já, para a gente poupar tempo depois no final, mas já falei que a gente tem um outro link. Você já deve ter lido, claro, A Força da Mentira, que é maravilhoso, assim, é o melhor trabalho que eu conheço sobre os protocolos. A Radassa faz um estudo muito detalhado e ela fala sobre julgamentos. E aí eu estava te ouvindo falando sobre o julgamento do Kaselwanger e eu lembrei quando ela traz aqui, que eu acho que é o terceiro ou quarto capítulo, que é o julgamento da África do Sul, quando se começam os processos ao longo de vários lugares do mundo, né, ao redor de vários lugares do mundo, para fazer, enfim, né, a criminalização e para provar que aquilo era uma invenção, era uma mentira, enfim. E chama a força da mentira exatamente por isso, porque em que pese todos esses processos, especialmente da África do Sul, a África do Sul, para quem não sabe, tem uma versão própria dos protocolos dos sábios de Sião.
mais do que uma tradução. Existe uma tradução que foi feita em África do Sul, como existem traduções em todos os idiomas possíveis e imagináveis, mas a África do Sul escreveu, contratou escritores para fazer a sua própria versão. E ela consegue ser uma das piores, quase tão horrível e tão odiosa contra os judeus quanto a principal. Isso é interessante quando a gente pensa na proposição da África do Sul recente na ONU. A gente vai... Obrigada, Dani, depois a gente volta. Vamos ouvir a Gabri, enfim, esta senhorita. Um retrato do feminismo judaico secular estadunidense, recortes da trajetória político-intelectual de Melanie Kantrowitz até a década de 1990. Conheço parcialmente esse trabalho porque fui banca de Gabi na graduação, escrevemos um artigo juntas sobre isso, mesclando Melanie com as polacas. Vamos lá, Gabi, você tem 15 minutinhos, passar um pouquinho, não tem problema. Bem, primeiro um prazer estar nessa mesa com referências e pessoas muito queridas que conheço já. Vou tentar me atentar ao máximo ao tempo, né? Me apresentando Gabi Curuza, a Annelise já fez a prévia, e me junto ao Daniel em apresentar principalmente imagens para vocês acompanharem um trabalho que está em processo, como todos, né? Vocês veem a tela, zoom. Sim, sim. Bem, eu realizo esse trabalho há alguns anos, né, e trago aqui alguns recortes de uma trajetória, né, porque esse trabalho se iniciou como um processo de construção, né, de uma trajetória de uma intelectual e ativista, né, Melanie K. Kantrowitz, que, enfim, vou spoiler, né, o Kantrowitz não foi o nome dela dado na nascença, né, ela vai adicionar depois, enquanto um gesto dentro desse processo do feminismo judaico lésbico secular estadunidense enorme. E eu desloco um pouco a gente numa viagem para os Estados Unidos, que contempla também discussões comparativas com a situação no Brasil. Mas afinal, quem foi, né, Melanie K. Kantrowitz? A Melanie, ela foi uma intelectual, uma ativista que nasceu no Brooklyn, né, em Flatbush, em 45, de uma família ashkenazi, secular, progressista, de classe trabalhadora, né, comunista. E ela, tá aqui essa foto dela bem jovenzinha, em preto e branco, e ela vai fazer a universidade, né, Universidade de Nova York, no Harlem, onde ela tem a sua primeira formação, né, em mobilização política, enquanto mobilizadora, né, em solidariedade ao movimento dos direitos civis afro-americanos que eram efervescentes no Harlem. E lá ela escreve que se forma politicamente e tem noções de mobilização comunitária. De lá ela cruza os Estados Unidos para fazer a sua pós-graduação, né, em literatura comparada, e encontra tanto o movimento de libertação das mulheres, assim era chamado, né, quanto o movimento lésbico. Né? E também se encontra uma mulher lésbica e começa a criar, né, suas identidades feministas, né, de gênero. Na época ela não usava, não foi uma categoria usada dentro do recorte que eu explorei. E não só nesses grupos de conscientização, que eram muito comuns na época, né, os coletivos feministas que a gente fala atualmente, na época tinham outro nome, né, década de 70, ela vai acabar trabalhando efetivamente, né, no combate à violência de gênero, violência contra a mulher, por exemplo, linhas de emergência, né, em relação à violência doméstica, né, em um ativismo contra feminicídio. Né? Vamos lembrar que na década de 70, essas questões, os dados, né, não existiam, né, não era algo de senso tão comum como é hoje, em 2025. Né? Então, ela está ali nesse processo de entendimento e descoberta da sua própria identidade, das suas próprias opções com outras mulheres, né? No ambiente universitário muito elitizado, predominantemente branco. E ela também vai acabar encontrando, né, o movimento lésbico. Né? Tem essa foto ali, se vocês lerem na blusa dela, Lesbians are out. Né, lésbicas estão fora do armário, né, estão na vida. E nesse processo, né, ela até tem uma citação que eu, enfim, livre, não vou lembrar, né, da década de 70, afinal ela fala, né, quem é o meu povo? Né, é quem está em maior estado de emergência. Né? Então são as mulheres, são, né, os gays, a população LGBT, são os judeus,
né? Eu estou em muitos campos e eventualmente ela vai construir essa identidade múltipla, né? O que a gente atualmente entenderia como interseccionalidade, e ela também entendeu através, spoiler, das leituras e da colaboração e da troca com o feminismo negro, o feminismo mexicano, que emergia também na década de 80 e 70, né? Da forma que a gente muitas vezes lê, né? Angela Davis, Glória Anzaldúa, que são referências. E na década de 80, estou aqui já dando assim, pinceladas da sua trajetória. Ela, né, final da década de 70, virada de 80, a Melanie ela começa a se deparar com a sua própria judaidade e decide se engajar com isso. E ela encontra várias questões, né? Para além do desconhecimento sobre a sua própria história e cultura, ela encontra também um antissemitismo cada vez mais borbulhante ao seu redor e que não é levado a sério, contemplado nos movimentos progressistas em que ela circula e pelos movimentos feministas, né, que emergem, né, em linhas étnico-raciais, muitas vezes retratados né, por linhas políticas, mas que estão ao seu redor. E aí, desde a década de 80, ela passa a fazer esse movimento de construir, né, e tentar construir políticas progressistas que englobem, né, esse rol de identidades e pertencimentos múltiplos que a maior parte das pessoas judias tem e estão inseridas, né, encaminhando, né, enfim, uma progressão, né, e aí vai para além da década de 90, né, ela faleceu recentemente, em 2008, para se pensar, né, o que podemos fazer, né, enquanto, no caso, uma judia, branca, lésbica, estadunidense, né, em campo progressista. Né? Ela é profundamente desconhecida aqui, nem tem tradução, e quando eu tento falar com as pessoas que eu pesquiso, uma mulher judia, lésbica, as pessoas ficam muito confusas. Até aqui no fim do Brasil, tá? Ninguém entende. Como assim? Né? Causa muita inquietação e muita confusão. Isso existe? Como assim? É 2025, ou quase 5.786. Mas como foi esse processo metodológico e de fontes para eu tentar encontrar esses rastros de trajetória? Né? Como eu comentei, você não tem uma biografia, uma autobiografia de Melanie. Em termos metodológicos, né, para poder construir essa trajetória, né, tendo principalmente a sua escrita de si como base, eu me apoiei profundamente num aparato burgesiano, né, para não cair nas suas ilusões de construção, mas também dando espaço para entender como Kay Kontrowitz vai se construir e se entender, porque também era meu objetivo entender a sua trajetória a partir das suas próprias palavras. Né? Então, eu tive acesso a uma consulta muito pontual ao seu arquivo, né, que foi recentemente depositado na Universidade de Nova York, mas você precisa pagar para conseguir ter qualquer tipo de acesso, então foi bem pontual o acesso, agradeço meu orientador. Mas minha principal fonte foi a coletânea de ensaios publicada em 92 por ela, que é genuinamente vários ensaios em que ela fala de mulheres, de judeus, violência e resistência, dialoga inclusive um pouco com o que a professora Mônica mencionou sobre esse lugar da vítima, né? Até o que a vítima pode fazer e quando a vítima vira o algoz, qual lugar é esse, né? Ela também, além de, enfim, professora universitária, educadora, ativista de chão de rua e não em redes sociais, não era algo que existia na época, né? Ela era escritora, né? Tem esse livro de contos, né? Minha Face Judaica e Outras Histórias, né? Que tem um entremeio de escrita de si e reflexões gerais. Foi poeta, na época não tinha acesso ao livro de poesia, está esgotado, você não encontra. E foi também editora, né? E colaboradora por mais de década, mas editora de 83 a 87, da Sinister Wisdom, que é a revista lésbica multicultural em publicação contínua mais antiga do mundo, do que eu conheço, né? E aqui à direita vocês podem ver algumas das publicações feitas por essa revista, né? Sabedoria Sinistra, em tradução livre. Inclusive, uma que ela foi a editora, né? To Go to Berber, né? Que é um relato de uma enfermeira que vai, né, enfermeira cristã, enfim, branca, estadunidense, que foi durante a Guerra do Líbano, etc. Mas ela esteve nesse meio lésbico, judaico, não judaico, né? É lá que, inclusive, aqui no cantinho embaixo, a tribo de Diná, que eu vou me aprofundar mais à frente, é publicada pela primeira vez, que é uma coletânea de mulheres judias, publicada nessa revista lésbica, né, com uma edição dupla, né?
e teve esse papel de circulação muito forte, né, ao longo de toda a sua vida, né, enquanto uma figura que dialogava com o meio universitário, mas não tinha como preocupação primordial publicação, etc. Era outro tipo de circulação e modo de fazer conhecimento e circular e educar e agir no mundo, né? E aí, enfim, passando um pouco da sua trajetória, né, e o que a gente pode pensar um pouco a partir desse estudo de caso, né, em outro país, em outro contexto, né? Eu não chego nos anos 90, não chego, né, durante, nem nos anos 2000, né? A sua primeira apresentação pública, né, escrita pública enquanto uma mulher judia lésbica é no Boas Meninas Judias, uma antologia lésbica, que foi um livro pioneiro da Evelyn Thornton Beck, uma sobrevivente criança do Holocausto que vai juntar várias colaboradoras que eram judias e lésbicas e que não encontravam espaço nem nos espaços judaicos institucionalizados para judias lésbicas e nem no espaço lésbico, enquanto judias não eram bem recebidas. E a Com partir disso, licença, Gabi, 5 minutos. beleza, obrigada. E a partir disso, ela vai se engajar com os movimentos feministas emergentes na década de 80 e que não emergem de forma fácil e bem aceita, né? Porque você é divisível. Como assim? Feminismo judaico? Judeus? Alteridade? Diferença? Né? A maior parte já foi embranquecida, são mulheres brancas, né? Como assim vocês têm um lugar de diferença que impacta o seu dia a dia? E como eu mencionei, né, ela foi co-organizadora, né, dessa coletânea, né, que é a Tribo Diginal, uma antologia de mulheres judias, que é organizada com a Irena Klefis, aqui em cima à direita, né, que a partir dessa primeira publicação, né, tem um coletivo que surge, né, de Wilde Hayes em Yiddish, né, as bestas feras selvagens, né, inclusive uma integrante foi a Dani Rich, que é muito conhecida pelo pensamento lésbico, né, nos estudos lésbicos, e ela vai começar a circular, né, e aí uma trajetória muito resumida da sua década de 80 primeiro tem essa preocupação, e são múltiplas, né, com amplificar vozes judaicas feministas, inclusive na tribo de Ná tem uma sessão só com vozes de judias feministas israelenses, elas fazem uma viagem para Israel e estabelecem esse diálogo internacional com mulheres que estão em solidariedade com palestinas, buscando caminhos pela paz, por construções mútuas e conjuntas, né? E na década de 80 você tem, né, esse caminho aí de tentativa de construção, primeiro de coalizões, né, entre feministas judias e feministas negras, né? Não dá muito certo posteriormente, e a questão do conflito Israel-Palestina, do sionismo, vai cada vez mais dificultando essas alianças que tentam efetivamente acontecer. E nesse processo, né, quando você chega mais para o final da década de 80, começo de 90, Melanie já está se engajando muito mais, tanto com organizações progressistas, como a Nova Agenda Judaica, né, alternativas à institucionalidade judaica, como também a organizações que vão fazer ações tanto pelo fim da ocupação israelense, no caso a época Cisjordânia e Gaza, né, mas também em diálogo com feministas e mulheres judias em Israel que estão fazendo esse tipo de ação, desde vigílias, enfim, em um conjunto transnacional de colaboração. Né? E ela depois voltou para Nova York para ser diretora de uma ONG que existe até hoje, que se chama Judeus pela Justiça Econômica e Racial. Mas minha pergunta se encaminha também quais são as contribuições em sua época, porque não podemos ser anacrônicas, né, de Melanie para pensar o que a gente tem hoje sobre branquitude, judeidade, assimilação, passabilidade. E seu livro se chama A Questão é Poder. Né? E aí eu cito aqui e vou ler, né? O poder como marco judeu, o todo-poderoso feito bode expiatório pela falta de balanço de poder e o resultado. Né? Então ela traz esse, né, clássico, né? O judeu é o todo-poderoso. E você tem um outro resultado. A mulher judia, onde está esse poder e como ele funciona? A criança abusada, como ela foi, ensinada em todo nível imaginável, até mesmo a temer o seu próprio poder. E a ambivalência que isso pode trazer para a gente pensar o lugar tanto do imaginário antissemita como o poder se distribui, né, quando pensamos pessoas judias em sua diversidade. Também trago outras duas citações longas, que aí eu vou resumir.
Uma é que Melanie vai chegar nas suas reflexões e ações em relação ao feminismo judaico em prática do que a gente poderia chamar atualmente interseccional. Porque ela estava lendo ativamente feministas negras e feministas chicanas, e ela vai estar no Novo México nessa época, em que você divide as pessoas, ou você é branco ou você é do terceiro mundo. Onde ela estava, ou você é chicano, ou você é indígena, ou você é anglo. E ela fala, mas eu não sou nenhuma dessas três categorias, minha experiência de vida e minha vida não se enquadram. O que eu posso fazer com isso? E ela decide agir e escrever e pensar coletivamente em relação a isso. E um outro ponto, eu já mencionei, Melanie, ela vai também constatar que ela saiu de casa e não se contemplou e nem se engajou com questões judaicas ao longo da sua vida, até os 37 anos, 36, em que ela passa a ter tanto uma fome por história e cultura judaica em si mesmas, quanto uma constatação de que o antissemitismo está ao seu redor e está crescendo. E aí, eu trago as minhas indicações, porque eu não tenho conclusão, como ninguém aqui tem, eu acho, algo fechadinho, e que é algo que eu tento explorar e conseguir explorando atualmente, né? Uma é como, em sua época, né? Porque eu não faço nem trajetória, nem exploração desse caso, né? Do feminismo judaico lésbico, secular, né? Atualmente, né? Enfim, são muitos anos para se cobrir, mas em uma desestabilização e um tensionamento de identidades muitas vezes entendidas como fixas e não profundamente híbridas e múltiplas, né? E como na sua ação e prática e escrita, né, e mobilização, ela tanto fez um movimento que poderia possivelmente ser considerado em uma disrupção para o que a institucionalidade judaica, né? Enfim, a comunidade judaica é algo que é difícil de você localizar, vai entender como, né, o que quer ser uma mulher judia, o que quer ser judeu, como para, especialmente, movimentos progressistas, espaços não judaicos progressistas, do que é possível ser uma pessoa judia, né, confrontando tanto imagens antissemitas como a própria ignorância que muitas pessoas têm sobre história e cultura judaica. Né? Começa e termina no Holocausto e antissemitismo, o que é, começa e termina aí. Suas contribuições, né? Estou focando aqui no tempo, por isso falando rápido e agilizando para a gente poder discutir depois. Para se pensar antissemitismo, né, tanto a partir da sua localização nos Estados Unidos, em que implica pensar passabilidade, uma brancura que tem um custo muito forte, tem também privilégios que, enfim, foram se desdobrando no embranquecimento judaico até os dias de hoje. Acho que ela está na década de 80 já escrevendo e pensando, né, essa faca de dois gumes da assimilação. Ela reivindica o Kamprovitz, que virou ok, porque foi anglicizado pelos pais quando ela e a irmã nasceram. E ela passa a assinar com os dois nomes, porque ambos são história, apesar de não ser uma história tão agradável. É uma conversa que ela tem com uma amiga judia lésbica, né? E também o lugar que a Melanie provoca, e eu acho que pode ser uma lição para a gente pensar, né, nos dias de hoje, e também no seu contexto, né, sobre políticas de coalizão, sobre as quais ela escreveu e tentou promover e viver, né, tanto entre coalizão efetiva entre feministas negras, feministas judias, feministas chicanas, a partir de experiências compartilhadas na sua diferença, mas também um movimento que ela já vai fazer mais para o final da década de 80, entrando em 90, em tentativas de coalizão e solidariedade com feministas palestinas e em espaços em que você tem uma mobilização progressista judaica em solidariedade ao povo palestino contra a ocupação, muitas vezes em reivindicação de dois estados, né? Enfim, essa posições vão mudar ao longo da década de 80, 90, perdão, e os anos 2000, em um lugar que busca mais pensar em multiculturalismo judaico, diversidade racial judaica, e alternativas políticas ao sionismo existente, né? Mas tem muito essa busca por possíveis alianças práticas no chão, né? Kay Kamprovitz não era uma pessoa muito de estar preocupada com os artigos que ia publicar ou não, ou seu cargo universitário, porque ela abandona para trabalhar numa ONG, buscando justiça econômica racial onde ela estava, em Nova York, mas também no movimento transnacional para se pensar Israel, Palestina, porque ela também foi implicada quando tentou pensar só na sua história e cultura, tanto no antissemitismo que
foi provocada com o tumulto. Mas Israel e Palestina, quais são suas posições? Por favor, me diga agora. E teve que ser implicada nessa discussão, querendo ou não, como a maioria das feministas judias da sua época, na década de 80, e isso tem bastante tempo, e ressoa com os dias de hoje e o que pessoas têm vivido aqui no Brasil, pelo meu entendimento. Então, para não estourar mais o tempo do que eu acho que eu talvez tenha estourado, eu vou encerrar por aqui com essas provocações possíveis, a partir de alguém que está distante de nós, até onde eu apresentei, mas que pode talvez trazer possibilidades de reflexão sobre que caminhos a gente pode pensar em seguir ou completamente recusar ou só considerar, né? Assim, é isso. Agradeço todo mundo aqui pela atenção. Espero poder continuar o diálogo. Obrigada, Gabri. Pensando, eu gosto tanto dessa expressão e dessa ideia, dessa noção de uma sobrevivência não convencional. Eu acho que isso diz muito sobre identidades judaicas, mas ela diz muito sobre mulheres judias em determinados contextos históricos, ontem, hoje, e infelizmente, ou quem sabe felizmente, amanhã também. Mas de tudo, fiquei pensando um pouco em como você encerrou, né, com esses pontos que você tem trabalhado a partir de Melanie, pensando do quanto eles acabam dialogando com todos os outros trabalhos que vieram antes de você, e pensando de novo nesse lugar, não lugar, nessa fronteira, nessa tensão, nessa obrigatoriedade de posicionar-se. Você sempre será cobrada 2 vezes mais, que passa muito pelas tensões que a Mônica também apresentou no ensaio dela, pós-Durban, mas também antes, e de como é que essas coisas estão aqui, né, acontecendo contemporaneamente com a 7 de outubro, com essa dicotomia ou com essa dubiedade dessa identidade. A gente não vivenciou no Brasil pós 7 de outubro exatamente algo como a gente viu nos Estados Unidos e em alguns contextos da Europa, de voltem para a Polônia. A professora Eva sabe disso, acho que falamos sobre isso, professora Eva, quando nos encontramos, sobre esse voltem para o lugar de vocês. O meu lugar é aqui, eu sou brasileira, eu nasci aqui, eu tenho nacionalidade brasileira, eu estou aqui desde sempre, mas tem esse sempre não pertencimento com pertencimento, e aí também acaba encontrando o trabalho do Daniel quando ele está discutindo a relação entre pessoas negras e judeus e esses contextos, inclusive artísticos, né, que eu achei muito bacana ter utilizado músicas e letras e citações. Tem 2 perguntas no chat. A gente tem um tempinho ainda aqui. Como eu já falei, eu criei um outro link. Mônica sugeriu anteontem, quando conversamos, e eu falei: sim, Mônica, você está certa, vou criar um outro link. Se as pessoas quiserem, a gente se transfere para outra sala quando a gente terminar a nossa aqui, para poder liberar também o espaço do Congresso. Mas eu quero fazer as 2 perguntas do chat e quero sugerir que, se outras pessoas tiverem questões, também coloquem aqui ou abram seus microfones e falem. E se vocês, entre vocês, quiserem debater também, fazer pergunta para os colegas apresentando, fiquem à vontade. A gente tem uma questão aqui, Mônica, para você, da Marina Costin. Excelente apresentação, Mônica. As pontes, enquanto alianças, não podem ser pensadas como dadas. Sônia Alvarez diz que pontes são temporárias por excelência. É preciso renegociar essas alianças e retrabalhar a questão da empatia, que se perdeu em discursos simplistas. Que diálogos nós podemos desenvolver com os movimentos negros e decoloniais em torno da empatia? Você está mutada, Mônica. O microfone está fechado. Aí, Bom, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta que eu não olhei no chat? Marina Costin Marina, Fuzet. obrigada. Não sei se ela ainda está aí, está aqui. Marina, obrigada pela sua pergunta. E ela é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que o tema da empatia, ele ficou um pouco, não sei se vocês têm essa sensação, um pouco banalizado, né? Todo mundo fala em empatia como se fosse, digamos, um sentimento moral dado também, alguma coisa que tivesse já uma positivação, né, moral. E eu acho que as condições, digamos assim, que se impõem hoje no Brasil, eu não sei se você está falando só sobre o Brasil ou em geral, mas, enfim, pensando mais detidamente no Brasil. As condições que se impõem hoje no Brasil, diante dessa, digamos assim, dessa afirmação ou da construção, né, de novas vítimas, eh, ou de novas vítimas legítimas, né, eu acho que, de alguma maneira,
enfim, enfraquece, né, essa possibilidade de empatia. E eu acho que o conflito de Gaza, por mais que a gente não queira absolutizar isso para pensar uma questão que antecede, né, a relação entre negros e judeus no Brasil, mas o conflito de Gaza, eu acho que ele impõe um ruído, né, que é bastante significativo e que a gente tem que levar em consideração, né? Ou seja, como pensar digamos assim, a condição de vítima, aquela condição que promovia alguma empatia entre negros e judeus, né? Como eu chamava atenção no texto, e que não é uma questão do Brasil, enfim, é uma questão que a gente observa até muito mais no contexto norte-americano, mas é essa possibilidade de, de interação, né? Através de memórias que são memórias de dor, de sofrimento, enfim, essa compatibilização, enfim, de algumas semelhanças, né, em identidades diferentes, né, e de cores diferentes, como é que essa coisa foi se esgarçando à medida em que novos atores da condição de vítima foram se impondo, né, enfim, ao longo dos anos 60, ao longo dos anos 70, obviamente, reconstruir ou tentar trazer digamos, essa aliança, ou essa forma de aliança com base numa memória de dor e sofrimento, não me parece digamos assim, muito plausível hoje, né? Particularmente hoje. Mas eu acho que esse é um caso que já ele tem uma história, né? E aí eu coloco o Durban como um ponto de inflexão, porque eu acho que ele ficou claro que não se tratavam de duas vítimas em condições, enfim, de igualdade, digamos, né? Em diálogos possíveis. E eu acho que essa boca do jacaré ela foi se abrindo, na verdade, e as condições hoje o que seria hoje uma vítima judia, parece que já não funciona tanto diante daquilo que o Daniel chamava atenção, né, que é esse lugar em que o judeu no Brasil, de alguma maneira, foi colocado, né, que é esse lugar da branquitude, né? Ou seja, esse judeu já não é visto como, enfim, aquela vítima, né, desenhada, né, por uma história de dor e sofrimento, etc, etc. Enfim, que obviamente que tem uma série de nuances aí. Eu mesma tento trabalhar um pouco o tema da vítima ressentida e tal, e parto, obviamente, de sobreviventes do Holocausto para pensar essa categoria, mas eu acho que há uma vítima ressentida que se constrói no Brasil, sobretudo a partir de Durban, né, onde o diálogo com outros grupos é, já não fica, quer dizer, com outros grupos que são vítimas, mas vítimas com outros ingredientes, né? Que não são só ingredientes ligados à escravidão, ao racismo, mas às condições sociais, né? A violência periférica, a opressão policial, enfim, uma série de características que tornam, obviamente, essa vítima negra muito diferenciada frente a essa vítima judia que se alimenta de uma memória, né? Mas que não tem esse lugar da vítima, tal como a gente observa os negros como vítima. Então, eu acho que é complicado reconstruir alguma coisa que eu acho que, enfim, já não tem mais lugar, né? Que é essa proximidade entre, enfim, por essa lógica da memória, da dor e do sofrimento. Eu acho que talvez outras pontes podem ser construídas. Eu acho que um judaísmo progressista ele tem uma vocação talvez mais qualificada para produzir pontes ou para dialogar de uma maneira mais igualitária com outros grupos, com outras vítimas, muito mais do que as representações mainstream da comunidade judaica, que é enfim, que ocupam outro lugar, que afirmam outros interesses, outras. Enfim, não sei se ficou claro, mas é difícil, não tem muita resposta para isso. Eu acho que hoje não tem, hoje, a atmosfera hoje não permite respostas fáceis, né? Assim, no sentido de como é que se pode reconstruir essa empatia, né? A possibilidade da empatia. Então, não sei se respondi mais ou menos. Obrigada, Mônica. Eu acho que é isso, Mônica, é tão complexo, mas eu não consigo me desvincular também dos teus estudos sobre ressentimento e sobre essa vítima ressentida. E toda vez que eu recomendo que as pessoas leiam Jean Marie
e leiam os teus trabalhos e reflitam com você a partir desse lugar da vida, que ela é recomposta e descomposta, e ela é desconstruída e ela é recolocada em lugares. Eles são fundamentais também para a gente pensar esse contexto de agora, né? Tem uma pergunta para a professora Eva Blay, que também é de Marina. Ela faz um arrazoado antes aqui, um preâmbulo dizendo o seguinte: nós feministas fomos cobradas pelo nosso silêncio quanto aos estupros de mulheres israelenses no 7 de outubro. As narrativas assumiram uma forma bélica e havia muita desinformação circulando. Portanto, tive o cuidado de aguardar a confirmação da BBC e tardiamente da ONU para me manifestar. De fato, esse silêncio fala em muitos volumes. Decidi quebrar o silêncio, que me custou bastante caro no campo feminista. A empatia com as vítimas israelenses do conflito foi apagada. A violência é tratada como fake news ou como justificada por judeus serem vítimas ilegítimas. Minha pergunta é como nós podemos dialogar dentro do movimento feminista para responder a esse apagamento. Bem, Marina, eu acho que você está retomando o mesmo problema central que eu estava colocando anteriormente. Isso que você se refere do movimento feminista, como nós, judias, feministas, perdemos a possibilidade de responder. Porque se respondemos, olha, as meninas ou as mulheres foram estupradas no dia 7, nós temos que nos posicionar contra esse tipo de comportamento de estupro, seja de quem for. Não pode, não. A mulher não pode ser estuprada. Não pode ser uma arma de guerra, não pode ser uma arma do cotidiano. Então, nós temos que sofrer, inclusive, essa condenação do movimento feminista em geral, porque não é todo mundo, né? Mas sofremos, sim, essa condenação, nos tirando a voz. Quer dizer, como eu estava dizendo durante o tempo todo, nós não podemos falar, porque nós somos as culpadas, nós mulheres somos as culpadas do que está acontecendo em Gaza, nós somos as culpadas. Bastou ser judeu, você é culpada de tudo que está acontecendo. E no caso dos estupros, exatamente a mesma coisa. E você tem toda a razão. Mesmo dentro da ONU, houve essa visão viesada. Por quê? Quem é que tinha o direito de voto? Você sabe que a gente que participou das conferências internacionais, nós sabemos muito bem, por exemplo, que o Vaticano tem voto através de Malta. Quer dizer, é uma pequena ilha e vota do modo conservador, antissemita, antinegro, antiprogressismo, anti tudo. Quer dizer, é conservador tout court. E é assim que funciona. Agora, nós estamos pagando esse preço, não é? Pagamos sim. Vamos ter que insistir na condenação, dentro do movimento feminista, realmente nos continuar posicionando. É o jeito de não abaixar a cabeça, não se subordinar. É lamentável? Mas é assim que nós temos que avançar. Do contrário, nós vamos continuar, voltar à situação subalterna que nós feministas tivemos durante séculos? Não. Temos que pagar esse preço e continuar unidas e resistindo, e indo para frente, modificando o quadro. Annelise, você disse que eu sou um pouco... me expresso de uma maneira um pouco forte ou entusiasmada, mas realmente, lamento, é o meu jeito. Eu não consigo ser uma acadêmica muito, assim, monótona. Obrigada, professora Eva. Continue sendo, continue sendo. Nós temos duas perguntas aqui. Ernesto, eu ia te perguntar, o que a gente faz? A gente pode continuar aqui, a gente tem duas perguntas, Salomão e Joseph, ou se a gente precisa encerrar, diga aí. Você está mutado.
Desculpa. Vou interromper a gravação, segundo.